Coronavírus. Você já parou para pensar que a vida de inúmeras crianças e adolescentes está sendo impactada por essa questão? São filhos de pais separados que não possuem, portanto, regulamentação para essa situação de exceção. Hoje vamos falar um pouquinho sobre essa questão e sobre outras questões relacionadas ao momento em que nós estamos vivendo em relação à guarda e realização de visitas. Vem comigo? Nos tempos em que nós estamos vivenciando hoje, com isolamento social por conta da pandemia do coronavírus, é importante destacar e discutir um assunto que é bastante complexo. Como funciona a questão da visita e da regulamentação de guarda neste momento de pandemia? Vamos tratar um pouquinho desse assunto, mas antes é importante destacar que o que nós falaremos hoje diz respeito a crianças e adolescentes saudáveis que não são considerados grupos de risco. Crianças e adolescentes que possuem cardiopatias, problemas asmáticos e outros problemas respiratórios, ou mesmo diabetes, devem seguir estritamente orientação médica. Assim, o que nós falaremos hoje diz respeito a crianças e adolescentes saudáveis e que não integram um grupo de risco. Bom, é importante destacar que nós iremos tratar dois assuntos hoje. O primeiro relacionado ao direito de visita e o segundo relacionado ao direito de permanência nas férias. Em relação às visitas, a orientação que eu tenho dado aos meus clientes é sempre que possível e que não aconteça um deslocamento grande ou mesmo utilizando o transporte público, essa visita aconteça. Afinal, é sempre importante a presença do genitor não guardião no dia a dia e na rotina da criança, especialmente num momento de dificuldade e de atribulações como nós estamos vivenciando hoje. Em situações mais excepcionais, quando exige a necessidade de um transporte público ou de uma longa distância a ser percorrida, a orientação que tenho dado aos meus clientes é similar à da decidida pelo juízo da primeira vara da família e sucessões de Joinville, que indeferiu um pedido de visitas de um genitor de uma comarca distante. O pai era de Curitiba e a filha de Joinville. O entendimento do magistrado foi pela necessidade de compensação das visitas não realizadas num período pós-pandemia. Ou seja, as visitas que deveriam acontecer e que não foram realizadas são encaminhadas a um momento futuro e intercaladas com as visitas realizadas geralmente. Isso significa que essas visitas devem ser intercaladas e não devem acontecer de uma única vez, porque senão o genitor guardião passaria a ser prejudicado e ficaria sem a convivência do seu filho durante os finais de semana. Então, o que eu tenho sugerido para os meus clientes e temos conseguido grande êxito é que essas visitas não realizadas sejam compensadas no momento pós-pandemia, sendo realizadas 2 visitas em favor do genitor não guardião, ou seja, a visita ordinária e a visita de compensação, e uma visita, uma guarda, na verdade, exercida no momento pelo genitor que detém a guarda. Ou seja, essa criança e esse adolescente permanecem 2 finais de semana com o genitor não guardião e um final de semana com o genitor guardião. Assim, a criança vai estar a salvo e preservada e, da mesma forma, terá o direito à convivência com seu genitor não guardião respeitado. Vale frisar que é sempre importante usar e abusar da tecnologia. Conversas por videochamada, conversas por aplicativos de bate-papo, como o WhatsApp, Instagram ou outros aplicativos devem ser sempre que possíveis utilizados. Desta forma, preservar-se-á o contato, ainda que à distância. Já em relação às férias, começamos a ter uma discussão sobre o assunto a partir do momento que a maioria das escolas iniciaram no último dia 6 de abril o período de recesso escolar. Como que ficaria a quinzena de férias pertencente ao genitor não guardião? Por ser um período mais extenso, a sugestão que eu costumo dar, que eu tenho dado aos meus clientes, tem sido no sentido de se preservar essa visita,
porque dificilmente conseguiria se haver a compensação dessa data, por ser um período mais extenso e dificilmente, por conta até da própria reposição das aulas, poder-se regularizar essas visitas não realizadas, esse período não realizado. Assim, sempre que não houver uma situação de risco, recomendo que os meus clientes exerçam o direito de permanência no período de recesso escolar. Vale ressaltar que se a criança ou adolescente residir com um idoso ou com alguém pertencente ao grupo de risco, deve-se repensar essa situação e encontrar, no diálogo entre os genitores, a melhor forma de preservar a integridade das crianças e dos adolescentes. Lembro que não existe ex-pai e não existe ex-mãe. Existe sim ex-marido e ex-mulher, sendo que aqueles que foram escolhidos pelos seus próprios genitores para serem o pai ou a mãe, independente da condição que se encontrarem, é extremamente importante preservar a imagem um do outro, uma vez que a não preservação dessa imagem pode acarretar grandes prejuízos no desenvolvimento saudável dessa criança e desse adolescente. É isso. Na próxima, nós vamos discutir outras questões relacionadas ao direito de infância e juventude, sempre sobre a ótica da criança. Vem comigo?